Na Epístola do Apóstolo Pedro, vamos abrir o capítulo de número 4, primeira Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 1 ao 19, eu os convido para lermos de maneira alternada a palavra do Senhor. Vamos participar da leitura do texto sagrado. 1 Pedro, capítulo 4, de 1 a 19, ou seja, todo o capítulo, leiamos. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Naquele tempo que puseste na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. pois para este fim o Evangelho pregado também a morte, para que mesmo julgados na carne segundo o homem, vivam no Espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Que o Senhor aplique sua palavra nos nossos corações. Amém. Irmãos, nós temos visto que o apóstolo Pedro escreve de maneira muito prática para os crentes que estão dispersos no mundo daquela época, aproximadamente umas 10 comunidades distintas, 10 igrejas são alvos desta carta do apóstolo Pedro, claro, por conseguinte, toda a comunidade cristã, mas originalmente, inicialmente, essas comunidades são direcionadas pelo apóstolo Pedro, e o objetivo dele, como nós já vimos, é encorajar os crentes a ter uma postura santa diante dos ímpios, testemunhando de Cristo no seu proceder, se identificando com o Senhor como forasteiros e peregrinos, como transeuntes neste mundo, mas com uma passagem relevante, significante neste mundo.
No capítulo 4, nós já vimos que no capítulo 2 e 3, ele fala de que os crentes devem buscar serem santos diante dos ímpios, ter uma postura santa diante dos ímpios. E aqui ele vai agora mostrar que os crentes devem continuar se dispondo a sofrer por causa da justiça, sofrer por causa do bem que são chamados para praticar em nome de Cristo. Uma palavra de encorajamento do apóstolo Pedro para que eles continuem se dispondo a sofrer por causa da justiça, visto que eles poderiam estar desanimados, encorajados, como nós vimos na exposição passada, porque muitas vezes sofrer pelo bem, sofrer pela justiça não parece ser uma coisa aos nossos olhos vantajosa, interessante, porque muitas vezes este sofrer pela justiça nos leva a perdas, a danos, a toda sorte de dificuldades, muitas vezes de sofrimentos e danos irreparáveis à nossa vida. E então o apóstolo Pedro vai mostrar a importância de estarmos encorajados, animados e dispostos a sofrer pela justiça, e o argumento dele é por causa de Jesus, por causa da nossa identificação com Cristo, por causa do exemplo de Cristo, por causa do que este sofrimento significa na nossa relação, a nossa ligação com Jesus Cristo. Não é uma questão meramente de opção, mas é uma condição e uma circunstância ligada à nossa fé. É uma consequência inevitável da nossa ligação com Cristo. Ou seja, de alguma forma, o apóstolo Paulo diz que de alguma maneira os que se identificam com Cristo, os que são discípulos de Cristo, os que estão ligados a Cristo, padecem algum tipo de perseguição neste mundo. Inevitavelmente, o cristão, ao se identificar como cristão, ele passa a ser um alvo de perseguição. E essa perseguição se manifesta de várias maneiras. Então, por isso que o apóstolo Pedro vai dizer para aqueles crentes, e por conseguinte para todos nós, que devemos estar preparados e dispostos a sofrer por causa da justiça, pela nossa ligação a Cristo e pelo exemplo que nós temos em Cristo e pelas promessas que nós temos nele. Então vejamos como o apóstolo Pedro faz esse encorajamento, incita a essa disposição para que os cristãos se disponham a sofrer por causa do bem, sofrer praticando a justiça, fazendo aquilo que o Senhor nos manda fazer, praticar o bem, fazer aquilo que agrada ao Senhor. O argumento dele, primeiro, é que quando nós nos dispomos a sofrer por causa do bem, por causa da justiça, isso é um sinal de que nós não somos mais escravos do pecado, como os ímpios, como os descrentes ainda são. Ou seja, ter disposição para sofrer os danos de ser obediente a Cristo é um sinal de que nós não somos mais escravos do pecado. Qual é a base disso? Porque Pedro sabe que quando o homem na sua condição natural, ele atende necessariamente aos desejos pecaminosos e escravizadores do seu coração. A nossa tendência é de reagir às injustiças, às perseguições, de acordo com o que estamos sentindo, com o que nós achamos. Ou seja, geralmente nossa resposta a uma perseguição é uma tentativa de autojustificação, de proteção ou até mesmo de vingança. Essa é a disposição natural do nosso coração. Sentir isso é natural. O cristão sente. O cristão pode ser tomado ou despertado em um desejo, por exemplo, de vingança diante de uma injustiça, de responder à altura a uma ofensa, de cultivar um ressentimento, um ódio no coração, de ser agressivo a quem ofende, de estar profundamente desanimado, desencorajado, triste e deprimido diante do sofrimento, desencorajado ou até mesmo pensando em desistir, como Asaf, de abrir mão de sua fé, de sua vida cristã, se sentir desencorajado em relação ao seu testemunho de Cristo por causa do sofrimento. Mas
o argumento do apóstolo Pedro é que se nós somos crentes de verdade, se nós estamos em Cristo, nós temos a capacidade em Cristo, nós temos o poder em Cristo de resistir a esses desejos pecaminosos, de não agir conforme aquilo que estamos pensando, de não seguir o nosso coração que quer vingança, de não seguir a voz do ódio, da ira, da raiva ou da tristeza, do abatimento em nosso coração. E somos capazes de dizer eu quero agradar a Cristo, eu vou permanecer nessa posição por causa de Cristo, de ir além do que estamos sentindo ou desejando ou pensando, porque nós não somos mais escravos do pecado. Isso significa que só porque nós estamos sentindo um desejo de vingança, nós vamos nos vingar. O crente pode dizer não ao desejo de vingança. O crente pode dizer não ao seu ressentimento. O crente pode dizer não à sua decepção com alguém. O crente pode dizer não, eu não vou agir conforme este desejo de autopreservação e de autojustiça. Ele é capaz em Cristo de dizer não para os sentimentos de ódio, de ira, de vingança, de retaliação, de retribuição do mal que recebe. De pensar, então ele me maltrata desse jeito, está me perseguindo, porque agora vou dar um motivo, pois agora eu vou agir de maneira que justifica as acusações. Muitas vezes, quando nós somos acusados, somos difamados, muitas vezes nós sentimos o desejo de dar a quem nos difama um motivo real de nos difamar. Ele está dizendo que eu faço isso, pois eu não faço não, mas agora eu vou fazer. Pedro está dizendo que nós somos capazes de sentir isso. Somos capazes de desejar isso, porque ainda somos pecadores, mas somos em Cristo, e temos a graça e o poder de Cristo de dizer não para isso. Veja como ele apresenta isso do versículo 1 até o versículo 3. Ele diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. O argumento dele é: Cristo, que é o nosso mestre, que é o nosso redentor, é o nosso exemplo e a fonte do nosso poder, da nossa capacidade espiritual. Então ele diz: tendo Cristo, o nosso Salvador, o nosso libertador, vencido na carne o pecado. Não que Cristo, ele não está dizendo que Cristo pecou ou teve o contato de ser, ele era pecador. Não, o argumento dele não é esse. Não é que Cristo experimentou o pecado para vencer o pecado. Cristo se identificou com a forma do pecador, mas sem pecado, para vencer na carne, na forma humana, o pecado. Cristo não pecou, mas se submeteu às mazelas do pecado. Algumas consequências que o pecado trouxe para a humanidade, Cristo se sujeitou a elas, inclusive a consequência da morte. Então ele está dizendo, Cristo na carne venceu o pecado, subjugou o pecado, para que então nós devemos ter a mesma disposição de, na carne, romper com o pecado. Nós não somos Cristo, mas estamos em Cristo. Então o poder salvador, libertador de Cristo está em nós. Então ele está dizendo, Cristo venceu na carne aquilo que cabia a ele na identificação conosco, de vencer o poder escravizador, de vencer o poder tentador, de vencer o poder amaldiçoador do pecado. Cristo venceu. Ele diz, na carne, tendo a disposição de Cristo, tendo a mente de Cristo, tendo o poder em Cristo, nós podemos vencer, dizer não às tentações que ainda atuam em nossa carne. Ele diz, porque nós não somos mais naturais como os demais, nós não somos mais escravos, ainda somos pecadores, mas não mais escravos. Ele está falando aqui de um efeito da obra de Cristo que já está em nós, de um poder e um resultado da obra de Cristo que já está no crente. Qual é? A de liberto da escravidão do pecado. Quando nós recebemos pela fé
a justiça de Cristo, nós já recebemos junto com essa justiça de Cristo o poder libertador da escravidão. Nós não temos mais, não somos mais escravos, não somos mais dominados pelo pecado, como os ímpios, como os que não têm Cristo ainda são. Nesse sentido, Pedro está dizendo: quando eu sou chamado por Cristo para testemunhar dele, para obedecer a palavra dele, para fazer o que é certo, para praticar a justiça, mas os meus sentimentos, os meus desejos diz não, eu posso resistir a esses meus desejos e dizer sim para Cristo, sim para a obediência. Por isso que essa ideia de que eu fiz porque era uma coisa muito forte, eu não pude resistir, isso não é verdade. Sendo um crente de verdade, essa não é a verdade. A verdade é que eu caí no pecado porque eu gostei daquilo, eu cedi àquilo, mas eu poderia dizer não àquilo. Como crente, eu posso dizer não ao pecado, posso resistir ao pecado. Esse é o argumento do apóstolo Pedro. Então ele está dizendo assim: ora, se nós estamos de fato em Cristo, aquele que venceu o pecado outorgou a nós libertação da escravidão do pecado. Então o crente pode resistir às tentações, pode dizer, coisa que o ímpio não pode. O ímpio não tem poder para dizer não a um pecado escravizador na vida dele. Não. Mas o cristão pode. Então essa ideia, não foi porque eu falei aquelas coisas porque veio, me tomou assim, me sufocou, se eu não dissesse eu morreria. Isso é mentira. Nós fizemos isso porque nós gostamos, porque nós alimentamos, porque aquilo estava de comum acordo com as nossas ideias, aquilo trouxe um prazer e uma expectativa que era interessante para nós. Mas Pedro está dizendo que os que estão em Cristo não mais são dominados por um poder pecaminoso, escravizador, como os ímpios. Ele diz: já passou o tempo de vocês serem escravos, de serem servos. Vocês não são mais servos do pecado, servos de Cristo. Então ele diz: então quando nós nos dispomos a sofrer praticando a justiça, é um sinal de que nós estamos lutando contra sentimentos pecaminosos e negativos que nos propõem a ideia contrária a isso. Não, você vai falar a verdade, já que você pode perder tudo falando a verdade. Você vai ficar calado aí sofrendo essas ofensas todinhas sem fazer nada, esperar a hora certa, que hora certa. Então, quando a gente faz o que é certo, quando a gente faz o que Cristo quer que façamos diante do sofrimento, das perseguições, nós estamos demonstrando que nós não somos mais escravos do pecado, porque certamente nós estamos contrariando desejos pecaminosos que está dizendo o contrário. A gente xingue, fale mesmo, vá no pescoço desse miserável, dê o troco. Vai ficar aí calado? Mostre para ele que você é crente, mas você não é besta. Então Pedro está dizendo que quando nós ouvimos e atendemos o convite de Cristo, a nos dispormos a sofrer, a fazer o bem, ainda que isso nos traga sofrimento, a praticar a justiça, ainda que isso nos traga prejuízos, esse é um sinal de que nós não somos mais escravos do pecado. Não somos mais como os demais ímpios, como os gentios, que nós fomos libertos de um desejo pecaminoso escravizador, que nos faz praticar tudo isso aqui que ele lista: maldade, concupiscência, gritaria, ofensa, desequilíbrio emocional, a questão dos próprios vícios, como bebedeira, idolatria e coisa e tal. Ele lista essas coisas para dizer que essa é a característica do ímpio. O ímpio procura resolver os seus problemas e suas dificuldades alimentando e cultivando os desejos e as paixões do seu coração. Mas o cristão, ele não é movido para atender suas paixões. O verdadeiro cristão, ele é movido para atender à vontade do seu verdadeiro. Aqui está mostrando qual é o Senhor a quem servimos. O ímpio serve o seu coração,
o ímpio serve às suas próprias paixões, o cristão serve a Cristo. Mas nesta busca de servir a Cristo, há uma luta interna em que seu velho homem, que o seu coração ainda o chama para o contrário, o seduz para o contrário. Ele diz: mas quando nós dizemos não para o nosso coração e sim para a ordem de Cristo, é sinal de que nós não somos mais escravos do pecado. A segunda coisa que ele diz, veja como é importante essa questão, porque é do objetivo de Deus que passemos por este teste, que muitas vezes existam esses sofrimentos, para que isso ocorra, para que isso se manifeste, para que de fato a natureza da nossa fé se revele. A segunda coisa que ele diz é que esta disposição para o sofrimento mostra que o juízo de Deus livrou o cristão, o juízo de Deus, que Deus livrou o cristão de seu juízo, que virá, juízo esse que virá sobre o ímpio que nos persegue. Então a segunda coisa que ele diz é que o juízo do qual fomos libertos virá sobre aqueles que nos perseguem. Então que a gente tenha tranquilidade na certeza de que o juízo que sobre nós foi retirado, ele vai vir sobre aqueles que nos perseguem. Veja o que ele diz a partir do versículo 4. Diz assim: por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Os ímpios, escravos do pecado, olham para o cristão e odeiam o que veem. Veem que há distinção, que há mudança de assim, eles se irritam e em ver a vossa luta e o vosso proceder, e o vosso desejo de fazer o bem, de fazer o que é certo, em vez de corroborar, de amar, de achar interessante isso, ele odeia isso. Então o que é que o ímpio muitas vezes faz, diante de um crente que está em disposição de obedecer a Cristo, quando ele não vê nada, ele difama, ele inventa, ele calunia, ele aponta, ele diz assim: ele vos difama porque é estranho para eles o fato de que você não pense como ele, não deseje como ele, não queira viver como ele, acha errado a maneira dele pensar e querer viver. Não, o que a gente está vendo hoje, quando o cristão se levanta para defender os valores, os princípios éticos, morais da família, dos valores corretos que a palavra de Deus diz em relação à questão da sexualidade, quando a gente levanta e diz que o homossexual é um pecado, então o que é que eles fazem? Dizem: não, você é homofóbico, você é discriminador, você não tem amor, não tem compaixão para com as pessoas. Em vez deles entenderem isso como um valor correto, eles verem isso, eles olham para isso como um erro. Eles olham para os valores cristãos como se fossem errados. Então eles apontam, quando o cristão defende a justiça, defende a retidão, ele transforma essa retidão em pecado. Então ele calunia o crente, ele diz que essa postura do cristão é uma postura de desamor, de impiedade, de desrespeito, de desvalorização, de desrespeito à individualidade do outro, de falta de amor, de não identificação com Cristo. Ele entende assim: por isso, por eles serem escravos do pecado, por eles olharem para o pecado e ver como algo normal, eles estranham a vossa postura que é diferente da deles. Então o que é que eles fazem? Como eles não veem de fato e de verdade algo concreto para acusar, eles pegam aquilo que é justo, aquilo que é correto e transformam como algo ruim. Eles pegam a nossa postura de justiça, eles pegam a nossa posição de defesa do que é correto e transformam isso em errado. Eles nos difamam. É isso que o ímpio muitas vezes faz. Pega uma postura correta do crente e diz assim: não, você é puxa-saco.
Pega a postura correta de um crente que quer cumprir com o seu trabalho e diz assim, não, você é bajulador. Pega a postura de honestidade e diz assim, não, você quer ser muito certinho, quer ser mais puritano do que os outros. Quer ser cri-cri demais. Eles transformam a justiça, a retidão em algo pecaminoso, em algo errado, e para nos apontar. Então Pedro diz, mas saibam que o juízo de Deus está para vir sobre eles. Juízo esse do qual nós já fomos libertos, quais eles nos difamam e sabem que Deus haverá de julgá-los. Juízo esse que já foi removido de nós, que Deus a seu devido tempo vai julgá-los e condená-los se a realidade deles não for mudada. Então ele diz, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. E vai dizer, mesmo que cristãos tenham sofrido na mão de ímpios, por conta de sua impiedade, de sua injustiça, de suas calúnias, de suas difamações, que levou muitos cristãos a serem mortos, ele diz, mas o evangelho a eles pregado garantiu que mesmo sofrendo a maldade dos homens, sobre eles não estava o juízo de Deus, mas a graça, a vida, o favor, a misericórdia, a bondade de Deus sobre eles. O que ele quer mostrar é mais importante sabermos que não estamos debaixo do juízo reprovador de Deus por sermos ímpios, mas debaixo da graça, do poder, da misericórdia e da vida de Deus, ainda que sujeitos ao sofrimento causado pelos homens, ainda que sujeitos a todo o sofrimento da injustiça. Mas ele diz, mas é gratificante e revigorante saber que mesmo debaixo do juízo de homens, é melhor não estarmos debaixo do juízo de Deus. Do juízo de Deus. Então ele diz, juízo esse que virá sobre os maus, sobre os ímpios, sobre aqueles que nos perseguem. Então ele diz, para que nós não nos sintamos desencorajados, ele diz, não se preocupe, não fiquem desanimados, porque o juízo de Deus virá sobre os que vos perseguem, os que vos maltratam. Então ele mostra que o juízo de Deus que vai vir sobre o ímpio já foi retirado de nós. É gratificante, é confortante, é revigorante saber que o juízo de Deus não está sobre nós, ainda que ele nos permita passar pela maldade dos homens. O juízo de Deus está sobre os ímpios, sobre os incrédulos, sobre os maus. O juízo de Deus foi retirado de nós em Cristo. O que nós sofremos na mão dos ímpios não é a manifestação do juízo de Deus, pelo contrário, é uma oportunidade que Deus nos dá de nos revelar como seus filhos. Ao contrário. Então ele mostra que o juízo que de nós foi retirado está sobre os ímpios e se manifestará para tratamento. Ainda ele diz que enquanto os cristãos aguardam a manifestação do juízo de Deus sobre os ímpios, devem eles permanecer cultivando uma vida santa e exemplar, confiando e esperando em Deus. Então, o que devemos fazer enquanto aguardamos o tratamento de Deus para com aqueles que nos perseguem, nos odeiam, nos provocam? Ele diz, façamos o que é correto, continuemos praticando o bem. Versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Aqui a ideia de juízo de Deus, de prestação de contas. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servindo uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre,
para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Enquanto aguardamos o tratamento de Deus para com aqueles que nos perseguem, devemos estar preocupados em viver como igreja de Cristo, como verdadeiros cristãos, em praticar o bem, em exercer os dons que nos é dado para a edificação da igreja e para a pregação e testemunho de Cristo através do Evangelho, fazendo aquilo que Deus nos chama para fazer, cultivando e praticando a nossa vida cristã, cuidando de exercer aquilo que o Senhor nos chamou para exercer, de cumprir com o nosso papel como testemunhas de Cristo, como adoradores do Senhor, de glorificar a Deus em todas as coisas. Estamos preocupados em trabalhar no reino de Cristo e para o reino de Cristo. Essa deve ser mais do que a ideia de Pedro não estejamos envolvidos no projeto de autodefesa, de justiça e de proteção, mas estejamos envolvidos no projeto de promover o reino de Deus, de cumprir com a nossa responsabilidade como cristão, de servir a Deus, de cultivar os valores cristãos, de fazer crescer o corpo de Cristo no exercício mútuo com os membros do corpo de Cristo. Essa é a ideia de Pedro. Estejamos mais preocupados em continuar fazendo o que é certo do que de nos proteger, de buscar a nossa própria justiça. Ele diz, porque Deus fará isto a seu tempo. Deus fará isso a seu tempo. Muitas vezes nós gastamos muito tempo preocupados e buscando meios de sempre nos defender e fazer com que as pessoas pensem diferente de nós, ou nos respeitem a qualquer custo, ou nos deixem em paz. A ideia de Pedro é que, mais do que preocupados com isso, deveríamos estar preocupados em exercer o nosso papel nos lugares e nas responsabilidades que o Senhor nos colocou. Que a seu tempo Ele dará o devido tratamento àqueles que nos maltratam, àqueles que nos fazem o mal. E assim, o juízo de Deus está por vir, portanto, façam o que vocês têm que fazer, trabalhem, amem, cumpram com a vossa responsabilidade, façam o bem para os uns de fora e para os uns dentro da igreja, exerçam os dons, cultivem os dons, pratiquem os dons, cresçam, promovam o crescimento do reino de Deus e confiem no Senhor e descansem nele. E por fim, então, ele vai mostrar que o sofrimento causado pelos ímpios na vida de um crente é um meio de Deus manifestar o seu juízo, começando pela sua igreja, começando pela igreja. Ou seja, o sofrimento é o meio do Senhor revelar os verdadeiros e os falsos, começar a disciplina, o juízo distinguidor de Deus na igreja. O sofrimento e a perseguição é uma das maneiras de Cristo tratar a sua igreja, distinguir os falsos dos verdadeiros. É uma das maneiras dele fazer. Então ele diz, vocês entendam que o sofrimento, a perseguição que os ímpios causam aos cristãos é um instrumento que Cristo usa para revelar e tratar a fé dos crentes. É o juízo começando pela igreja. Vejam o que ele diz no versículo 12: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que vós sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Cristo, de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma
ao fiel Criador na prática do bem. Então o sofrimento aqui é colocado por Pedro como um meio de Cristo trazer juízo distinguidor para a igreja, para manifestar os verdadeiros cristãos e os falsos. O sofrimento é uma forma de teste, de fogo provador da fé, para revelar a verdadeira, burilá-la e fortalecê-la, amadurecê-la e aprofundá-la e fortalecê-la em Cristo. Mas também para revelar os falsos, os que professam nominalmente e verbalmente Cristo, mas que não é uma verdade de coração e de vida. Então ele diz, o sofrimento é um meio, então vocês não fiquem desanimados, achando que é uma coisa extraordinária, e nós estamos sofrendo. Esse não sofrimento é algo que o Senhor usa costumeiramente, naturalmente, para manifestar seu juízo distinguidor na sua igreja, para que os falsos e os verdadeiros se revelem. E assim os verdadeiros, a ideia dele é de que os crentes encomendam a sua alma, a ideia de que eles se confirmam e descansam plenamente no Senhor, na certeza de que por aquele sofrimento o Senhor deu a oportunidade de manifestar a fé que lhe foi dada no testemunho, na perseverança, na manifestação de sua confiança em Deus diante do sofrimento. Ou seja, mesmo diante do fogo da provação, mesmo diante do sofrimento, ele se manteve fiel ao Senhor, porque a ele foi dada uma fé verdadeira. É um verdadeiro cristão. Ele diz, e por outro lado, os falsos são revelados, desmascarados, envergonhados. Ele diz, mas se vocês sofrem por causa da justiça, não devem ter vergonha, pelo contrário, alegria em saber que é a oportunidade que o Senhor dá para revelar a veracidade de nossa fé, nossa identificação com Cristo, que sofreu, e que o sofrimento foi uma oportunidade de manifestar sua messianidade e seu poder como Salvador, mostrando para nós que seríamos vitoriosos nisso. Paulo vai dizer que com o sofrimento, escritores hebreus também vai dizer isso, que Cristo foi aprovado através do sofrimento, ou seja, foi uma maneira que o Senhor manifestou a identidade de seu Filho, que ele de fato era o Messias, o Redentor. Por isso ele conclui dizendo que nós não devemos nos desanimar, nos entristecer, mas entender que o sofrimento é um meio que Deus usa para manifestar a veracidade de nossa fé, de que nós pertencemos de fato ao Senhor, e que muitas vezes a perseguição na igreja é uma maneira de Deus mostrar, de Deus revelar os verdadeiros e os falsos, que diante do sofrimento, diante da perseguição, mostram que de fato não são discípulos do Senhor Jesus Cristo, mas homens interesseiros que se envolvem com a igreja apenas por interesses carnais e pecaminosos. Os verdadeiros filhos de Deus sofrem pela justiça, praticam o bem a despeito das consequências que isso possa trazer. Que nós sejamos encorajados a nos dispor a fazer o bem, ainda que isso nos traga sofrimento, a praticar a justiça, a fazer o que é correto, a agradar a Cristo, ainda que isso nos traga sofrimento, entendendo os propósitos e objetivos que o Senhor tem para isso. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.